Forte chuva caiu agora há pouco em Patos de Minas. É para lá que a gente vai com o nosso repórter Rafael Ribeiro, porque teve estrago registrado na cidade, ponto de alagamento, acidente de trânsito, teve até região sem luz por aí, né, Rafa? Boa noite para você. Exatamente, Lu. Boa noite para você, a todos que acompanham Cidade Alerta Minas. Nós estamos em uma dessas regiões que ficou totalmente alagada pela água, pela chuva. E a enxurrada desceu bem nesse ponto, na área central, ao lado do shopping da cidade. Aqui nesse momento, por exemplo, aqui ó, aquele motorista ali, ele vê se não danificou alguma coisa no carro, até porque o carro dele bateu com esse veículo que está ao lado. Toda essa área aqui, Luciana, deixa eu virar para o pessoal ver, aqui ó, estava alagada. Inclusive, muita água nesse ponto, a rua ficou bastante estragada, a gente vai mostrar aqui alguns veículos ainda no meio da rua, o motorista ali tentando, reparar, ver se o veículo dele ficou danificado, inclusive com a chuva. Boa noite para você. Ele não quer falar, mas aqui ele já conseguiu aqui arrastar algumas pessoas aqui, inclusive o carro dele ficou encostado com esse outro veículo. E aí, com a ajuda de algumas pessoas aqui do local, ele conseguiu arrastar o veículo, mesmo com a mão. Disse que não quer falar, não quer dar entrevista, mas está agora verificando aqui se o veículo dele não teve nenhum dano com relação a essa chuva. Outro veículo parado aqui ao lado, inclusive, e essa boca de lobo, Luciana, boca de lobo que é responsável pelo escoamento da água pluvial, da água da chuva, Alguns veículos estacionados, e o que mais impressiona é que toda vez que chove, nessa área aqui, nesse cruzamento, com o shopping que fica logo ao lado, Luciana, a água empoça e toda pavimentação ela é arrancada com a água, que vai arrastando tudo aqui, Inclusive o motorista está vendo ali se tem estragos, está bastante nervoso, inclusive, por causa que a história aqui é a mesma sempre, viu? Deixa eu tentar conversar com alguns comerciantes aqui, tudo bem? Boa noite para vocês, Cidade Alerta ao vivo. Essa situação aqui é sempre recorrente aqui nessa rua. Como que acontece? O senhor chegou a ver aqui a água? Entrou para o comércio do senhor? Frequentemente isso aqui acontece. Isso aqui é assim, toda chuva que vem, acontece isso aí, sabe? Isso aqui, se eles não abrirem e não fizer uma vazão grande, isso aqui vai continuar sempre, sabe? Agora, o moço está ali tentando ver se o carro dele não ficou danificado. Inclusive, está tentando ligar, já retirou ali. O carro dele foi arrastado, o senhor viu no momento que foi arrastado? Vi sim. Foi arrastado até bater no outro lá, sabe? Encostou, até nós ajudamos a desencostar por causa da vazão d'água que estava sendo grande demais, sabe? Então, a gente vai fazer o seguinte, você está vendo aí imagens ao vivo de Patos de Minas? A gente recebeu muitos vídeos, eu estou acompanhando aqui os telespectadores encaminhando para a gente imagens da chuva que atingiu a cidade de Patos. Daqui a pouco a gente bota tudo na tela do Cidade. A gente está só com um pequeno probleminha de conexão ali e isso acontece também em dia de chuva, o sinal fica terrível. A gente vai voltar agora com o Rafael, ele que conversava com esse comerciante. Pode abrir a imagem do Rafa para mim? Ele que conversava com esse comerciante falando da necessidade de uma revisão ali nesse sistema de escoamento, porque não está atendendo essa demanda aí dos moradores. Quando chove, alaga e a gente vê que o asfalto aí foi destruído também por essa chuva que caiu na cidade. E o céu muito fechado, né, Rafa? Tem previsão de mais chuva ainda. Exatamente, eu começava aqui, qual que é o nome do senhor? O Gilson, ele contou o seguinte, dá para ver aqui, Luciano, olha o asfalto como que tá. Ele disse que toda vez que chove, esse asfalto ele é arrancado com a força das águas. E aí, forma-se uma cratera aqui nesse local, né, seu Gilson? Isso aqui são encontros de várias águas, são 3 águas que encontram aqui, sabe? E a vazão para baixo é muito pouca, sabe? E se eles fizessem aqui a canalização mais grossa, sabe, 50 metros aqui resolveria o nosso problema. E isso é sempre. Agora, o seu Gilson disse que o problema é crônico, Luciana. Aquela outra casa ali, seu Gilson, aquela casa vermelha que a gente está vendo aqui nas imagens logo à frente, eles colocaram... Vamos chegar mais perto lá, seu Gilson? Seu Gilson vai me ajudar aqui a contar a história desse pessoal daqui, porque essas enchentes não aconteceram só aqui na área central não, Luciana, mas como outros pontos também. Mas é interessante mostrar que essa casa aqui, por exemplo, ela já tem até um sistema realizado pelo morador, que são placas de metal colocadas. O senhor conhece o morador daqui? E ele colocou justamente para isso?
Isso aqui é por causa do fluxo d'água que vem sempre aqui. Sempre tem a vazão de água para dentro da casa dele, sabe? Ele colocou até uma bombinha análgica para jogar água para fora. Ele colocou uma bomba Análgica para jogar água para fora, sabe? E ele já perdeu alguma coisa de móvel aqui? Inclusive os móveis dele são todas são todas as estruturas de laje, sabe? Não tem nada no chão. Sabe? Ou seja, aqui o pessoal já está prevenido porque sabe do problema crônico que é próximo ao shopping aqui, né? Isso, é sempre isso aqui. Sabe? Olha, Luciano, é uma situação muito dramática. Outros pontos também registraram estragos e alagamentos, como a Avenida Fátima Porto, onde está acontecendo uma obra, inclusive, de reforma, né? Pavimentação e alargamento do córrego da Fátima Porto. Outros pontos da cidade de Patos de Minas, mas esse é um dos mais lamentáveis, segundo a população, porque acaba arrancando toda a pavimentação. E aí os motoristas vão passando aqui, por exemplo, olha só, a dificuldade que eles vão tendo, né? Tem que desviar e acaba às vezes passando próximo a meio-fio. Olha aí, Luciana, ao vivo e exclusivo no Cidade Alerta, mostrando a dificuldade desses motoristas em passar. E aqui um bueiro, inclusive. Essa situação em Patos de Minas que acontece já há muito tempo, a gente volta para lá porque o Rafael Ribeiro está ao vivo com a Defesa Civil, que vai falar sobre esses estragos aí registrados na cidade agora há pouco. Rafa, é com você. Exatamente, Luciano. O Tenente Fernandes aqui da Defesa Civil, inclusive, está orientando a Elaine aqui, essa dona desse veículo que acabou chegando aqui agora. Elaine, fala com a gente aqui rapidinho antes da gente conversar com o Tenente, porque a Elaine, Luciana, ela foi pega de surpresa, estava no cinema junto com as duas filhas assistindo um filme. Quando chegou aqui, o carro dela está cheio d'água nesse exato momento. Você nem sabe o que fazer agora, né? Não sei. Sinceramente, eu não sei. A gente assusta muito, né? Porque eu não sabia que estava chovendo, né? Lá no cinema a gente não tinha noção de como estava aqui de fora. E quando eu cheguei, ele estava alagado, simplesmente alagado. E agora está com medo de ligar o veículo? Estou com medo de ligar porque a gente não sabe se pode dar, né, algum problema, né? Porque esses carros elétricos, né, tem muita coisa e a gente não entende, né? A gente não tem noção. Elaine, eu vou deixar você ali tirando a água do seu veículo, muito trabalho a partir de agora. O Tenente Fernandes estava aqui até conversando com a Elaine, inclusive nesse momento ela tem que ligar para saber se vai fazer a leitura correta, até porque a água, Luciana, atingiu aqui a pouca área, que é apenas dos pés, né, ali na área do assoalho do carro, mas muitos danos na pavimentação e também os veículos. A Defesa Civil aqui de Patos de Minas, esses poucos minutos de chuva, já fez um mapeamento em quantos pontos ficaram alagados, estragados, inclusive, com esse temporal? Nós estamos saindo a campo agora para verificar todos os locais que já é costumeiro em alagar quando acontecem fortes temporais, como aconteceu esse aqui, apesar de ser de curta duração, mas foi o suficiente para poder, em algumas áreas, fazer convergência de águas que vêm de vários bairros, provocando esses alagamentos, e nós vamos fazer agora uma passada nessas áreas para contabilizar se houve ou não alguns danos e quais são, de quais naturezas, para depois ver quais providências nós iremos tomar para poder estar auxiliando essas pessoas. Aqui no estacionamento, na parte externa do shopping, por exemplo, vários motoristas vieram como Elaine, pegaram os carros alagados. E aí você fez uma orientação ali simples e básica para ela do Corpo de Bombeiros, que é verificar realmente o carro se dá para ligar ou não. Mas a orientação é sempre consultar um mecânico. Qual que é a orientação nesse momento, por exemplo, onde as pessoas elas pegam os carros de surpresa, todos cheios d'água, por exemplo? Nesse caso aqui, o correto é ela chamar um mecânico, caso ela tenha um mecânico de confiança, para verificar se essa água que alagou o seu veículo não atingiu a parte eletrônica do seu veículo, e se atingiu, quais foram os danos, porque de repente ela pode forçar uma partida e tem algumas partes, alguns componentes que foi comprometido com a água e pode acabar agravando ali o estado mecânico deste veículo. Então a orientação é essa, chama o seu mecânico de confiança para que ele possa estar orientando ela melhor, tecnicamente melhor, quais os procedimentos que ela deve tomar nesse caso aqui. Agora, alguns carros foram arrastados, pontos alagados em Patos de Minas, mas a Defesa Civil já tem aí registro de árvores caídas, parece que teve falta de energia também em alguns bairros. O que a Defesa Civil tem até agora para trazer para o telespectador do Cidade Alerta exclusivo?
Nós estamos, igual eu havia falado, nós vamos sair em campo. O Corpo de Bombeiros não recebeu nenhuma solicitação ainda em relação a árvores que venha cair em decorrência dessa chuva, assim também como a Defesa Civil não recebeu, mas nós vamos fazer uma passada nos principais locais que alagam aqui em Patos de Minas, para verificar se realmente alagou e se trouxe algum transtorno, algum danos nesses locais, caso tenham sido alagados. Porque foi agora também, né? Tudo aconteceu agora. Tá, a chuva terminou, em alguns locais ainda está dando aquele chuvisquinho, né? Mas nós já saímos já de imediato. O Corpo de Bombeiro também está fazendo ponto base naqueles locais que costumam alagar quando chove bastante intensidade, como foi, apesar de pouca duração, mas foi uma chuva bastante intensa que causou essas inundações. A gente tem sempre orientado aos moradores de Patos de Minas, que conhecem bem a cidade, quando estiver chovendo forte, procurar não deixar veículo estacionado nessas áreas que alagam e também não deixar o veículo estacionado debaixo de árvore, para evitar que essa árvore pode vir cair algum galho, totalmente a árvore cair, porque essa chuva pode vir, é normal nessa época, elas vêm seguidas de fortes ventos. E esses ventos podem acabar provocando queda de árvore, atingindo o veículo, até mesmo as pessoas que possam estar brigando debaixo das árvores. Então o correto é procurar um local seguro que não seja debaixo de árvore. Quais são os pontos que os motoristas patenses devem se atentar a partir de agora para que não acessem, ou seja, evitem nesse primeiro momento, para que não caiam? Por exemplo, a gente tem ali a Fátima Porto, que é uma parte que está interditada por conta de uma obra de canalização do córrego do Monjolo, mas quais são os pontos mais críticos que as pessoas devem evitar nos momentos de chuva? Esse local que nós estamos aqui na Toninha Manso, né? Também tem uma parte aqui na Maestro Rondolfo, perto do antigo Hospital São Lucas. Nós temos próximo à rodoviária na Avenida Piauí, também é um local que... O Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco também, ali nas margens da Lagoa Grande. A Amélia Carolina ali, próximo à Fátima Porto, onde estavam acontecendo as obras. A canalização, a liberação, né, a abertura a mais do canal ali, já diminuiu bastante aquele alagamento que ocorria ali na Avenida Piauí com a Fátima Porto. Então, isso já mitigou aquela situação ali, mas a média ali, porque a rua é um pouco baixa e converge a água na parte alta ali da Majorgote, então faz com que a água naquele aglomere muito e demore um pouco a escoar. Mas nós vamos estar passando nesses locais para ver se tem algum transtorno e fica aí alerta aos motoristas, principalmente nessas áreas onde nós falamos, deve evitar se deixar veículo estacionado ou quando estiver chovendo, for passar, viu que está alagado, procura uma outra via, né, uma outra rota alternativa para evitar que o seu veículo venha ficar parado ali naquela área de alagamento. Também nós temos a rua Matos dos Fernandes, né, que aí desce uma enxurrada bastante intensa. Evite deixar seus veículos, motocicleta, principalmente moto, né? Dependendo da intensidade da chuva, pode arrastar a sua motocicleta. E evite também atravessar a pé nesses locais, porque a enxurrada bastante intensa pode provocar a queda daquela pessoa e ela seja arrastada. E pode ser que esteja alguma boca de lobo aberta e essa pessoa pode cair ali dentro, provocando um grave acidente. É aquele negócio, né? Dá para passar ou não dá? Melhor não arriscar, Luciana, porque realmente situação muito inesperada que pode acontecer. Nos últimos anos, Patos de Minas investiu em obras, como por exemplo a rede pluvial da Avenida Marabá, né, para que as partes baixas da cidade não sofressem tantos danos, mas ainda existem alguns problemas crônicos, como por exemplo esse aqui na região central e em outras partes da cidade, que mesmo com muito projeto é muito difícil ainda de solucionar. A gente está acompanhando inclusive a dona Elaine aqui, tirando toda a água do carro, né, para tentar ligar. Dona Elaine, já dá para ligar o carro? Foi orientado o quê pelo mecânico? O mecânico disse que não, a água chegou não é para ligar, não pode ligar. É para tirar a água, esperar e levar de um guincho para o mecânico. E falou para mim que se o mecânico responsabilizar. Muito bom. Tá aí a orientação, né? A dona Elaine vai ter que levar o carro aqui de guincho direto para uma mecânica para resolver todas as situações. A gente vai continuar monitorando, o Tenente Fernandes vai trabalhar a partir de agora. A gente está junto com a Defesa Civil para trazer as atualizações direto aqui da Terra do Milho para o telespectador do Cidade Alerta. Viu, Luciana? Volto com você. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada ao Tenente.